Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre os truques usados pela Igreja Universal do Reino de Deus nas suas campanhas e também sobre a comercialização da Santa Ceia. É muito importante falar aqui que toda igreja tem, em todo o templo de todas as igrejas Universal do Reino de Deus, os pastores, eles têm um livro chamado o Livro do Mês. Como que seria esse livro? Esse livro, ele é um livro ata, geralmente um livro ata, aquele livro preto, tá, de capa dura, ou em algumas igrejas, aquelas do interior, alguns interiores mais ermos e longínquos, um caderno, tá? Onde ali o pastor ele anota todas as entradas de ofertas diariamente, consequentemente semanalmente e mensalmente. E ali é computado então a receita daquela determinada igreja. Esse livro ata, ele, quando o pastor é transferido daquela respectiva igreja, ele não pode levar consigo esse livro ata. Ele deixa ali na igreja e o outro pastor que vem assumir em seu lugar, então a primeira coisa quando ele chega naquela igreja é entrar no escritório e procurar o livro ata, ou quando o pastor vai passar a igreja para ele, entrega nas suas mãos o livro ata, tá? O livro do mês, e ele pega ali, começa a folhear e ver como é que foram os meses anteriores e o mês atual, quanto dá de oferta, quanto arrecada de oferta naquela igreja. E você talvez pergunte por que isso acontece. Porque todas as decisões, eu diria assim, o destino, tá, sobre a vida daquele pastor depende desse livro. Eu poderia até chamá-lo assim, ao invés de livro do mês, poderia chamá-lo de livro que define ou que decide a vida dos pastores. Porque quando toda semana existe a prestação de contas. Então, geralmente, aos domingos acontecem as arrecadações do resultado do trabalho daquela semana, e às segundas-feiras os pastores das igrejas se locomovem até a sede regional, prestam contas, tá? Eles levam ali boletas. O que vem a ser boletas? Boletas é uma folha onde ali tem os dias das reuniões e os horários das reuniões semanais. Então, essa boleta ela é preenchida por semana. Então, todo final de semana o pastor preenche com os resultados, tá certo? E geralmente, às vezes, no domingo à noite, após a última reunião, ele leva na sede regional, ou então na segunda-feira bem cedo, ele leva, apresenta aquela boleta, o regional recolhe, tá, as ofertas do domingo, as de durante a semana geralmente já são depositadas no banco daquela cidade ou daquele bairro. Mas geralmente essas ofertas são arrecadadas pelo regional na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite, tá certo? E ali o regional se locomove até a sede estadual para fazer a prestação de contas. Isso acontece semanalmente, tá? E no final do mês existe o fechamento do mês. Esse fechamento do mês é que decide a vida do pastor, se ele vai permanecer naquela determinada igreja ou se ele vai ser transferido, tá, para uma outra igreja. Então, é um sistema de penalização, tá, para o pastor. O que cresce, então, esse ao invés de penalizado, tá, ele vai ser promovido. Aí para esse funciona como um sistema de promoção. Para os que não conseguem alcançar as metas pré-estabelecidas pela igreja, então esses são penalizados. Inclusive, essa questão do crescimento do mês das igrejas é que definem também os pastores que são escolhidos, tá, para serem os futuros pastores regionais, tá certo?
e também aqueles que serão os futuros bispos da igreja. Esse livro esse livro de arrecadação, também definem os pastores auxiliares que irão assumir igrejas, tá certo? Porque nessas boletas constam também as reuniões dos pastores auxiliares. Inclusive essa boleta tem que ser assinada pelo pastor titular e pelo pastor auxiliar. E também decide quais os pastores solteiros que irão se casar, certo? Observem que todas as decisões da igreja dependem desse livro do mês. Inclusive, também as escolhas dos pastores ou bispos que serão destinados para a parte política ou administrativa da igreja. Então, um exemplo. Existem aqueles bispos e pastores considerados pela igreja, estigmatizados pela igreja, tá? Como pastores fracos na arrecadação da oferta. E esses pastores, por não produzirem no altar, certo? Porque isso é relativo, depende do conceito do que vem a ser produzir no altar. Como na Igreja Universal do Reino de Deus, produzir no altar está associado a o quanto se arrecada, o quanto se arranca de oferta das pessoas. Então, esses bispos e pastores considerados fracos ou que não crescem, tá? A igreja, eles são designados para a parte política, para serem políticos, certo? Deputados, vereadores, e também a parte administrativa. Então ele sai do altar e vai cuidar, por exemplo, de um sítio da igreja, vai cuidar de um departamento de obras da igreja, certo? Dependendo das funções dele, se ele exercia, por exemplo, se ele era um engenheiro, um mestre de obras antes, um pedreiro, ele vai cuidar daquela área da construção. Se tem ali uma escola, tá? Que em alguns lugares a igreja tem uma escola, e ali então ele é colocado naquela escola, mas não é gratuita não, tá? Aquela escola ali, os membros podem colocar os seus filhos, pastores podem colocar os seus filhos, mas é tudo pago. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela não faz nada, tá, de graça. Tudo é pago. Inclusive esses dias eu recebi até um e-mail não, uma mensagem inbox, de uma pessoa que trabalhou em uma escola da igreja, tá, aqui no estado da Bahia, e que ela conta assim barbaridades, tá? Faz denúncias gravíssimas. Eu tenho várias dessas denúncias, tá certo? Estão todas comigo guardadas, tá? Para ocasiões oportunas, se assim eu necessitar publicá-las ou achar conveniente a publicação das mesmas. Bem, esses bispos que não crescem, tá? Geralmente são aqueles que estão na política. Por exemplo, você não viu e nem vai ver, tá? Nem bispo que é considerado um bispo forte, tá? Na arrecadação de ofertas, sendo um político. Então você não vê lá, por exemplo, um bispo Clodomir Santos na política, você não vê lá um bispo Jadson na política, você não vê lá um bispo Francisco Decoté na política, você não vê lá um bispo Guaraci na política, você não vê um bispo João Leite na política, independentemente de qualquer coisa, porque ele cresce financeiramente falando, ele sabe arrecadar ofertas, então é considerado um desperdício colocá-lo na política, mas os outros não. Então esse é colocado lá na parte política da igreja. Então todos os que estão na política é porque não arrecadam ou não arrecadavam ofertas no altar. Bom, o que era antes uma forma de humilhação, tá? Ou punição para esses pastores, hoje, na verdade, muitos deles consideram como uma premiação. Muitos deles chegam até, quando têm amizade com o pastor ou bispo estadual, eles chegam a pedir para que sejam colocados, designados para a política. Tá certo? E eu não sei se vocês já observaram, mas antes
o pastor ou bispo que ia para a política levava na frente primeiro o título, né? Pastor fulano de tal, bispo fulano de tal. Hoje eles tiram o título. Eles tiram, sabe? Então não é chamado mais pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, deputado. Não. Senador, não. Hoje só vai o nome deputado, senador, vereador, tá? Não se usa mais o nome bispo na frente, tá? Eu não sei do que eles se envergonham. Até porque não tem como a pessoa esconder o que ela é. Não é verdade? Mas talvez seja pelo fato de que quando aconteça algum escândalo, como aconteceu na época do mensalão, tá? Em que houveram até acusações de que um bispo da igreja, né, que foi afastado na época do mensalão. Então houveram denúncias, tá? Essas não sei se são verídicas, mas ouvi comentários na época de que foi o responsável pela morte de outro pastor que também era deputado, ambos da igreja. Então imaginem vocês, um bispo da igreja, tá? Que comandava a parte política da igreja, inclusive esse bispo foi condenado, tá? E recebeu até recentemente indulto, tá? Um indulto, uma espécie de perdão aí da sua pena, cumpriu aí alguns anos, não sei se 8, 9 anos da pena, alguma coisa assim, e recebeu um indulto aí junto com outros do mensalão. E na época houve um pastor, também deputado federal, lá pelo Rio de Janeiro, que ele morreu assassinado dentro do carro com vários tiros na cara. Ele foi vítima ali de uma emboscada e morreu com vários tiros na cara. E na época chegaram a comentar que havia participação, tá? Até desse bispo da igreja. Bom, comentários que a gente não sabe, né, se são verdadeiros ou não, mas que foram comentários na época foram, e que aconteceu, tá? Isso foi a morte do pastor Valdeci Paiva, lá no Rio de Janeiro. Era deputado federal. Bom, esses escândalos começaram a denegrir, tá? A imagem da igreja e, consequentemente, a imagem da bancada política. Na época a igreja tinha muitos deputados, certo? Eleitos pela igreja, que até então se apresentava como diferente, tá? Os políticos diferentes, porque eram evangélicos, e o povo, então, cansados da sujeira da política, tá? Secular. Então eles atendiam aos apelos dos pastores e bispos ali no altar e votavam nesses políticos da igreja. E aí começou a haver a decepção. E no ano seguinte, nas eleições seguintes, houve aí uma queda assustadora, tá, da bancada evangélica, chamada bancada evangélica. Por quê? Porque caiu em descrédito. Tá? E até hoje eles se arrastam aí para tentar reerguer essa bancada evangélica. Então talvez seja por isso que eles hoje não queiram mais, devam ter sido orientados a tirar o nome bispo e pastor, porque não usam mais. Observe, olha lá nos panfletos, nos chamados santinhos lá das campanhas políticas, se eles usam o nome de bispo, de pastor. Não usam. Se lá no Congresso, quando eles estão fazendo lá uma votação, se eles usam o nome de bispo, pastor, não. Agora é deputado, certo? Agora é pastor. Bom, então, esse livro do mês também define a vida desses pastores e bispos, tá certo? Da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, esse vídeo eu vou gravar ele aqui bem curto, tá? E eu vou gravar logo em sequência um outro falando como que são feitas essas campanhas mensais, tá certo? Como que é feito? Eu vou falar aqui, eu vou escancarar, tá bom? O vídeo seguinte eu vou escancarar. Então eu vou falar como é feito, os truques usados nessas campanhas e a comercialização da Santa Ceia, tá bom? Caso você queira assistir esse vídeo, então aqui embaixo aparece um link, aqui em cima aparece outro link, ou melhor, ou aqui embaixo ou aqui em cima você vê aí, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo,
clique para ter acesso ao próximo vídeo. Eu quero aqui agradecer a todos que estão compartilhando os meus vídeos, todos que estão vestindo a camisa do movimento Não Pague por um Milagre. Esse movimento está se espalhando, eu tenho recebido mensagem de apoio de Moçambique, tá? Um abraço aí ao meu amigo Bispo Leandro Germano, tá? Aí em Moçambique, homem de Deus que tem feito aí um trabalho de amor realmente às almas, de amor pelas almas, tá? Eu tenho acompanhado aqui, tá, Bispo Leandro Germano, o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Também chegou em Portugal esse movimento através do Bispo Jorge Porto, certo? Bispo Jorge Porto, um abraço ao senhor aí na Argentina, que está também levantando essa bandeira do Não Pague por um Milagre, tá certo? Tem também uma amiga ali da Espanha, deixa eu ver aqui o nome dela, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá, gente? Rapidamente ver aqui o nome dessa amiga lá da Espanha. Ela que diz, olha, bispo, eu estou vestindo essa camisa aqui na Espanha, o senhor pode contar, tá? Desculpa aí o bispo, tá, gente? É a força de expressão, força do hábito, tá bom? Mas, mais uma vez, quero deixar bem claro que eu não exerço funções de bispo, nem pastor em nenhuma denominação, tá certo? Então, embora muitos aí vivem me mandando mensagens e dizendo que eu pertenço à Igreja Mundial do Poder de Deus, vocês estão equivocados, tá? Vocês estão equivocados. No meu canal tem vídeos das igrejas por onde eu passei, da Universal, da Mundial, mas hoje, tá? E há muitos anos já faz isso, eu não pertenço mais a nenhuma denominação, tá bom? Então vocês vão cansar de ficar fazendo aí esses comentários tendenciosos, insinuando que eu pertenço, que eu estou fazendo isso. Alguns até comentam, né, que eu estou sendo pago pelo apóstolo Valdemiro Santiago. Bom, podem continuar falando aí, tá? Quem tem boca fala o que quer. Bom, o nome dela é Divina, um abraço aí, tá? Forte abraço. Aí na Espanha, a Divina, que ela diz aqui, ó, já estou aqui na Espanha, ela é estilista, tá? Estilista. E ela diz assim, ó, já estou aqui na Espanha com este movimento, conte comigo, estou compartilhando todos os seus vídeos, pois é a minha obrigação como cristã. Abraço, tá, Divina? E conto com você aí na Espanha, com todos, da Venezuela também tenho recebido apoio, tá? Enfim, de vários países. Depois, aqui eu me lembrando, me recordando mais, eu vou mandando abraço para vocês aí, tá certo? E agradecendo por todo o apoio. Então, saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.